Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Não se esqueça de ir compartilhando aí, mandando para as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Ó, eu fiz aqui um breve, algumas anotações para balizar aqui, para que eu possa ir me orientando. Então, eu vou me organizando por aqui. Por onde começou, por onde é que eu tive essa ideia, né, de fazer uma live justamente com esse tema e abordar os temas que eu venho abordando nesses dias aqui com vocês, tanto por aqui como quem está participando do desafio, né, falando sobre o caminho, a jornada por uma boa vida e sobre a situação de estarmos mimados, né? E isso começou, né, primeiramente observando a mim mesmo, os vícios que eu tinha em mim. Existem particularmente duas situações que eu vou compartilhar aqui com vocês e que vocês vão poder se identificar, né, na medida das proporções com relação ao caso de vocês. Que foi o seguinte, lá para meados de 2016, 2015, 2016, eu tive que procurar uma psicanalista por causa da faculdade, né, porque eu estava me formando em psicologia clínica, para poder estagiar, certo? E aí eu lembro que numa das sessões que eu tive com essa psicanalista, eu comentei com ela o seguinte, eu falei assim, meu amigo, não tem condição. A pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, fazer academia, fazer dieta. Aí eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista, eu não tenho dinheiro para pagar nutrição, personal trainer, não tenho condição de pagar academia. Eu ganhava um salário mínimo na época. Eu disse, eu mal tenho condições de pagar você. E eu estava muito indignado, com muita raiva. E uma das sensações que eu mais tinha era de simplesmente, bicho, a vontade que dá de deitar e esperar morrer. E particularmente essa frase foi que me chamou a atenção, porque a gente tem a sensação, certo? Eu tinha naquela época, e você observando a si mesmo, você consegue observar, porque foi esse o exercício que eu fiz. Você começa a observar que você também tem essa sensação de estar sendo esmagado, tá? De estar, a vida está pesando sobre você, lhe oprimindo, pesando sobre você. E a gente começa a ter a sensação de que parece que o mundo está de sacanagem com a gente. Ou melhor, às vezes parece que o próprio Deus está de sacanagem com a gente, está de marcação, para não nos abençoar, se assim a gente pudesse dizer a respeito do assunto. E quando você vai olhar para a sua cultura, né, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que são suas amigas, para as pessoas que andam com você, você percebe que todos eles partilham desse mesmo sentimento, todos eles partilham dessa sensação de que a vida é muito opressora, a vida está sempre pesando, a vida está sempre esmagando, e a vontade que tem mesmo é de jogar tudo pro ar e desistir de tudo, né? Provavelmente você já teve esse sentimento, né, de querer jogar as coisas para cima e de querer desistir. E aí a gente começa a se sentir cansado, desanimado, confuso, e a gente não sabe se, bicho, eu queria fazer boxe, eu queria fazer Muay Thai, eu queria fazer Krav Maga, eu queria fazer Jiu-Jitsu, eu queria fazer essa academia, fazer esse curso, fazer aquele outro, fazer nutrição, fazer filosofia, história, e a gente começa a se sentir sufocado cada vez mais, porque a gente não sabe que ideia a gente deve seguir, que caminho a gente deve seguir, e essas coisas vão nos oprimindo cada vez mais. E isso vai nos afetando de tal modo que, se você observar, não sei se vocês já pararam para reparar nisso, mas se você começar a observar os vídeos que aparecem no Instagram para vocês, vocês vão perceber a seguinte característica. Por exemplo, educação de filhos. Faça uma coisa assim, assim, assado. Depois, não, não, não. Isso tudo está errado. Sua criança vai crescer frustrada se você fizer desse jeito. Na verdade, a melhor forma é de você fazer dessa outra forma. Então, diga não. Não, não diga não, senão sua criança vai ser frustrada. Não, diga não, mas diga desse jeito. E aí vai, cada um que dê uma sugestão, cada um que dê um conselho, cada um que diga um caminho para onde você ir. E você tá com seu filho ali no seu colo chorando e você não sabe o que fazer. Você começa a se sentir cansado, ou cansada, você começa a se sentir oprimido, você começa a se sentir exausto. Você vai entrar na sua carreira, você termina o seu curso, você não sabe que caminho você deve seguir, você não sabe se faz concurso, se não faz, se começa o seu próprio negócio, se você trabalha como CLT, você não sabe se vai para uma área X, uma área Y, uma área Z, e você se sente cada vez mais perdido, cada vez que o tempo passa, essa sensação de caos, de estar no meio de uma turbulência, de um furacão que nunca vai embora, vai lhe oprimindo cada vez mais. E você pode perceber isso. Isso aparece nos Reels do Instagram. Que comida você deve comer, que comida você deve deixar de comer. Essa comida faz mal, essa outra não faz mal. Eduque seu filho desse jeito, eduque seu filho daquele outro. E assim por diante. E isso acontece basicamente, né, ou começa porque nós deixamos de extrair sentido do mundo.
Nós deixamos de extrair sentido do mundo. E isso tem método, tá? Isso não começa do nada, isso não surge do nada, isso tem uma razão de ser. Antigamente, a gente olhava para o universo, a gente olhava para o mundo e a gente percebia que o mundo ele tem uma estrutura, ele tem uma razão de ser. As coisas que estão no mundo têm seu sentido, têm sua razão de ser. E passou a existir depois de um certo tempo na história. Eu não vou entrar no mérito detalhado disso, mas passou a existir um certo tempo da história a ideia de que a gente não pode confiar nessas coisas, porque na verdade o sentido do mundo é atribuído por nós. E houve uma tentativa de fazer com que a sociedade deixasse de ser logocêntrica, ou seja, uma sociedade que procura o sentido, procura a razão das coisas, procura compreender isso como um todo. E a gente passa, na verdade, segundo essa abordagem, a expressar os nossos sentimentos quando estamos olhando para o mundo, quando estamos lidando com ele. Então, o que é que acontece? Né? Focando só no nosso contexto, no contexto que eu estou abordando aqui com vocês. Se o mundo já não tem mais esse sentido, o sentido é atribuído por mim, né? Ele não tem o sentido em si mesmo, e eu não extraio esse sentido dele mesmo, ou seja, isso é um detalhe importante, inclusive. O mundo, por exemplo, o ser humano, ele não tem uma forma ao qual se adequar. O ser humano, ele entra na vida, passa pela vida hoje em dia, e ele não tem, por exemplo, uma ideia de forma que ele deve dar à vida dele. O que é que você deve se amoldar, o que é que você deve se tornar, como é que você deve parecer, que valores você deve expressar, como você deve expressar e assim por diante. Na verdade, você começa a olhar para o mundo e... Opa! Na verdade, você começa a olhar para o mundo, não sei se cortou aí, apareceu um aviso aqui, mas se cortou, vocês me avisem que eu repito, tá? A gente começa a olhar para o mundo e a gente começa a ver o mundo como uma projeção dos nossos sentimentos. E você vê isso em que situações? Eu vou ficar sempre fazendo isso para que vocês possam percebendo isso na experiência de vocês. O brasileiro, por exemplo, ele já não avalia uma situação a respeito dela mesma. Eu não olho para uma situação e digo assim, olha, essa situação é boa, essa música é realmente boa, ela tem qualidade de bom, certo? Eu consigo ver valores do bom, eu consigo ver valores do justo e assim por diante nessas coisas. A gente já não vê mais isso, a gente já não consegue ver dessa forma. Aí como é que o brasileiro funciona? Ele, quando fala que uma música é boa, ele não está dizendo que aquela música ela tem qualidade de ser bom. Ele está dizendo que ele gosta daquela música. Então, quando o cara fala assim, por exemplo, Léo Santana é bom demais. Ele não está dizendo que Léo Santana é um músico bom. Ele está dizendo que eu, fulano de tal, gosto do Léo Santana. Ou seja, a gente já não avalia a razão de ser das coisas, a gente não extrai o sentido do mundo, mas a gente está sempre projetando. E toda vez que eu vou falar, eu nunca falo uma coisa que é daquela coisa. Eu nunca falo algo a respeito daquela coisa, mas eu falo dos meus sentimentos sobre aquela coisa. E isso vai ter implicações muito importantes. Por quê? Eu começo a orientar minha visão de mundo, meu comportamento no mundo, com base nos sentimentos que eu tenho, certo? Se eu estou orientando a minha ação no mundo, o meu ser no mundo, a forma como eu estou no mundo, a forma como eu lido, penso, que caminho eu devo seguir, que forma eu devo dar a minha vida, com base nos meus sentimentos, eu vou ter um tremendo problema, porque nossos sentimentos são instáveis. Nossos sentimentos eles não são régua para que a gente parametrize a nossa vida. Eles não são réguas para balizar nossa vida. A forma que eu vou dar, que caminho eu vou seguir. Sentimento engana. Sentimento ele não é uma justa avaliação da realidade. E como seus sentimentos eles variam com certa frequência, você vai lidar diante da vida com a multiplicidade de impulsos, uma multiplicidade de desejos, você vai ver que existe uma multidão de impressões que aparecem diante de você, você vai começar a se sentir esmagado pelos seus sentimentos. Você, baseando sua vida, sua tomada de decisão, a forma que você quer dar nos seus sentimentos, você vai começar a ficar confuso sobre que caminho seguir. Tá? Só que ninguém toma decisão querendo se basear em sentimentos ruins. Tipo, eu vou fazer essa coisinha porque eu quero me sentir triste. Não. A gente só faz porque a gente quer gerar sentimentos prazerosos na gente. A gente só faz porque a gente quer se sentir feliz.
Se eu estou tomando decisões com base nos meus sentimentos, é porque eu quero que aqueles sentimentos eles me provoquem sensações boas, desejos bons, alegria, felicidade, prazer e assim por diante, tá? Sempre. E a única coisa que eu começo a admitir, então, é que minhas decisões sejam todas com base no prazer, com base nas sensações boas que eles são capazes de gerar em mim. Mas nossos desejos, eles são indisciplinados. Nossos desejos, nossos sentimentos, eles não necessariamente têm um padrão se eu os deixo livre. E eles vão seguir o curso que eles quiserem. E como todo desejo é por natureza, eles exigem satisfação imediata. Todo desejo que você tem, toda forma que você quer dar à sua vida, que é baseada nos sentimentos, vai ter que lidar com a multiplicidade de desejo. E essa multiplicidade de desejo exige satisfação imediata. É nesse momento, tá, que você começa a entrar num estado de agitação externa enorme. Porque, como toda criança mimada é, por exemplo, a exemplo de você mesmo, você percebe que a característica de toda criança mimada é querer que seus desejos sejam realizados imediatamente. Não existe prazo para eu esperar. Eu quero que aquilo seja feito na hora que eu quero. Na hora que o desejo aparece em mim, aquele desejo tem que ser realizado. É uma criança mimada? É isso que a gente se torna quando a gente começa a basear-se nos nossos sentimentos para nossas decisões, para a bússola da nossa vida. Essa era a expressão que eu estava procurando. Então, quando você começa a se basear nos sentimentos como bússola, você começa a enfrentar esse tipo de problema. E aí, por causa dessa agitação enorme, você começa a procurar uma agitação cega. Você começa a sentir a necessidade de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer isso, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso experimentar essas coisas, eu preciso conhecer essa cidade, eu preciso fazer viagem, eu preciso experimentar novas culinárias. Você está sempre com a ideia de que você precisa experimentar, realizar um novo desejo para que você possa estar realmente aproveitando a vida. Tá sem áudio aí, gente? No início, quando eu comecei, o pessoal falou que o áudio estava bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me confirme aí, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Ou é só a internet tudo de onda? Tá tranquilo? É só a tua internet então, isso, macho. Bom, então vou dar prosseguimento, tá? Então, como eu estava dizendo, você começa a sentir uma necessidade de agitação enorme, né? De eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realizar as minhas determinações, tá? E você começa a perceber que a distração, nesse caso, ela vai se tornar sua grande aliada. Por quê? Como eu só preciso sentir sentimentos prazerosos, como eu só preciso aproveitar a vida, ter aqueles bons sentimentos de felicidade, eu começo a usar de distrações na minha vida, certo? Não, tá de boas, tá tranquilo. Eu começo a usar de distração como forma de eu conseguir alcançar esses sentimentos. Sendo que, se eu vou realizar todos os meus sentimentos, se todos os meus sentimentos eles são inconstantes, e eu preciso deles para ter prazer, eu vou ter sentimentos por vezes que são contrários. Ou para a realização de um, eu preciso para a realização de outro. Por exemplo, não dá para você ser solteiro e casado ao mesmo tempo. Ou você leva a vida de solteiro, ou você leva a vida de casado. Ou você namora, ou você está solteiro. Ou você viaja, ou você fica em casa. Ou você vai para a praia, ou você vai para o campo. Não tem como ir para o campo e para casa, para praia ao mesmo tempo. Não tem como ir para o norte e para o sul e assim por diante. Não tem como você fazer concurso e procurar crescer dentro da carreira ao mesmo tempo, dentro da CLT. Não dá como para empreender e ser concurseiro, ou enfim. Assim, são coisas que, ao menos no primeiro momento, elas exigem que você tome decisões distintas. Né? Ou você vai ser uma coisa, ou você vai ser outra. Ou você realiza um desejo, ou você realiza outro. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. E aí, qual o problema? Hoje eu quero fazer concurso. Amanhã eu não quero mais, eu quero empreender. Não, amanhã eu não quero empreender, eu quero ser CLT. O que é que você começa a ter de sentimento quando você começa a agir assim? Eu começo a fazer uma coisa hoje, paro para fazer outra amanhã. Começo a fazer uma coisa hoje para fazer amanhã. Começo a fazer uma coisa hoje, paro para fazer outra amanhã. Você começa a se sentir inconstante.
você começa a observar que a indecisão é uma característica sua. Você é um cara indeciso. Você não sabe o que você quer, você não sabe que caminho seguir, você não sabe que caminho tomar, que forma dar, como ser mais constante. E você começa a pesquisar essas coisas na internet, né? Como ser mais constante, como ser menos indeciso, por que você não é nem constante, nem sabe tomar boas decisões ou consegue ser firme nas decisões que você faz, você começa a ficar desanimado. Aí você fala, ai, como vencer o desânimo e como fazer isso e aquilo outro. Por quê? Você está sempre mudando, pulando de galho em galho. Se você, ó, um exemplo que eu tô acostumado a ver. Você vê o cara, ele compra, por exemplo, um curso do Ícaro de Carvalho sobre como ganhar dinheiro na internet. Ícaro de Carvalho tem um método dele. Aí você vai compra o curso do Leandro Ladeira sobre como ganhar dinheiro na internet. Leandro Ladeira tem um método dele. Aí você compra o do Érico Rocha, e o Érico Rocha tem um método dele. E você compra um curso de um, compra um curso de outro, faz coisa de um, faz coisa de outro, faz coisa de um, faz coisa de outro e chega em lugar nenhum. Porque você está sempre tomando ações em sentidos contrários. Aí você fica, a internet não é pra mim, eu nunca ganhei dinheiro, só fiz perder dinheiro com essas coisas e tal. E você começa a se sentir atormentado. Vem o desânimo, porque você começa a achar que realmente tem razão de você estar na miséria que você está levando, porque você realmente não nasceu para nada, não nasceu para fazer coisa alguma e realmente tem que lidar com essas dificuldades. E é isso, velho. Nasci pra miséria mesmo, pra me lascar e pronto, tá? Ah, porque você. Pois é. E você. Porque você foi inconstante. Porque você foi indeciso. E aí você começa a dar razão para esse desânimo, né? Então, porque a ideia dos sentimentos é essa. Na verdade, quanto mais você procura conforto e prazer, mais ele foge de você. Quanto mais você procurar conforto e prazer, mais eles vão fugir de você. Porque nossos sentimentos eles são naturalmente inconstantes, tá? E aí é nesse ponto que a ansiedade vai começar a tomar conta de você. Ela vai começar a roubar a sua felicidade. É nesse ponto que, como eu estou sempre procurando o conforto, estou sempre procurando o prazer, e ele está sempre fugindo de mim, certo? Como o prazer e o conforto estão sempre fugindo de mim, eu começo a temer qualquer coisa que possa roubar minha sensação de prazer e de conforto, certo? Tudo que ameaça meu prazer e meu conforto é uma ameaça para mim. E aí você perdeu sua vida. Você perdeu sua vida viciado no conforto. Porque você começa a querer vigiar e antecipar todas as situações que correm o risco de roubar aquele conforto que você tem. E você fica tentando prever esse risco, prever aquele outro, antecipar essa preocupação, aquela outra. E aí você já não consegue deitar e dormir em paz porque você está pensando em todos os problemas e as contas que você tem para pagar. E apesar das facilidades que você tem, você não consegue sentir prazer nessas facilidades. Você tem um iFood, mas a comida do iFood, na verdade, já não está muito boa. Você vai cozinhar em casa e a comida de casa já não está muito boa. E você começa a ficar preocupado e falta dinheiro, cartão de crédito, e como é que você vai comer. E você precisa experimentar um restaurante novo. E você vai tendo aquela sensação de sufocamento. Porque a droga do ansioso é o pensamento. O ansioso, ele é viciado em pensar. E a nossa época oferece o recurso perfeito para quem é viciado em pensamento. Nós somos uma geração de ansiosos. Nós somos uma geração de ansiosos, tá? Baseamos nossa vida no conforto e no prazer. Tememos o tempo todo que esse conforto e esse prazer seja perdido e nós estamos a todo tempo ansiosos, estressados, preocupados, vigilantes. Nós procuramos o perigo a cada esquina, nós procuramos o perigo a cada postagem do Instagram, a cada atualização do Twitter. Nós estamos o tempo todo, conectado, tentando antecipar qual é a nova atualização da ciência, qual é o novo acontecimento político, qual é a nova novidade, qual é a nova tragédia que aconteceu, porque a gente está sempre preocupado em olhar as coisas que ameaçam a nossa ansiedade, o nosso conforto e o nosso prazer. As coisas que vão ameaçar os nossos sentimentos bons. E o ansioso, ele vai olhar o seguinte, pode prestar atenção, todo cara que é ansioso, ele fala assim, é porque é melhor me surpreender com a coisa boa acontecendo do que eu me surpreender com a coisa ruim. Então eu já me programo para esperar a coisa ruim para quando vier a coisa boa eu me surpreender. É assim ou não é? Se você, quem tem ansiedade vai poder comentar se não é assim que as pessoas se portam. E ela precisa o tempo todo
avaliar todos os riscos, ela precisa o tempo todo antecipar a situação que está acontecendo de ruim, porque o pensamento é a droga do ansioso. Olha, os pensamentos acelerados e cheios de pânico, etc. É muito tenso, porque você está o tempo todo vigilante, você está o tempo todo prestando atenção, querendo saber o que é que vai acontecer, o que é que vai me atrapalhar, que risco eu estou correndo, o que é que eu posso perder. Pois é, por quê? O pensamento é a droga do ansioso. E aí, você tenta controlar todas as situações. Essa é uma das regras do ansioso, né? Ele tenta controlar tudo para que nada de ruim aconteça e tudo esteja nos termos dele. E o cara tá tentando controlar tudo. Tá tentando controlar tudo e ele começa... Exatamente, tá lendo? Ele começa a perceber que as coisas fogem do controle dele. As coisas não acontecem exatamente como ele estava querendo. E aí ele começa a falar assim: não importa o que eu faça, não importa o quanto eu me esforço, eu nunca vou ter paz. Não importa o quanto eu procure fazer as coisas do jeito certo, não importa o quanto eu lute, as coisas sempre vão dar errado. E ele vira um pessimista, como o Diolene bem colocou aí. Porque você está sempre antecipando o perigo, você está sempre tentando controlar todas as situações, você está sempre vigilante em relação ao conforto que você tem e você não consegue encontrar sentido e ordem, porque você está se baseando apenas nos sentimentos de prazer e conforto que você tem. E veja, essa questão de procurar conforto e prazer nas suas decisões, ela se torna uma coisa tão marcante pra gente, tão marcante, que você percebe certas loucuras, certas ideias completamente alienadas da realidade. E eu vejo muito isso por causa do contexto que eu tô em criação de filhos. Repare só, a pessoa ela quer ter filhos não porque ela enxerga um sentido maior, um sentido superior em relação a ter filhos, em que faz parte da minha experiência, faz parte da experiência humana, faz parte do que é ser humano, você ter filhos. As pessoas não pensam mais dessa forma. Ter filhos se tornou um acessório. E ter filhos é bom enquanto dá prazer. Né? Então, eu tenho um filho para ostentar, esse filho me dá prazer, esse filho me dá alegria. Mas quando o filho começa a chorar, começa a espernear, começa a ser indisciplinado, porque seu filho vai ser isso, né? Ele vai ter isso, melhor dizendo, porque ele é um filho de Adão ou uma filha de Eva, caso seja uma menina. Então seus filhos eles não vão ser anjinhos o tempo todo. Seus filhos eles não vão ser anjinhos o tempo todo. Mas as pessoas querem os filhos como acessórios e para exibirem justamente nos momentos em que as coisas boas dos seus filhos estão acontecendo. Mas no momento em que seu filho precisa ser educado, disciplinado, precisa ter as arestas aparadas, precisa ter a erva daninha arrancada, as pessoas começam a achar ruim. E fala, ter filho dá muito trabalho, não vale a pena não, viu? Não é pra qualquer um não. Eita, tu vai ter o segundo? Rapaz, não sei o que. Eu não sabia que ter filhos era tão estressante. Porque as pessoas estão o tempo todo procurando se pautar no prazer que elas têm. E a partir do momento que o filho dela não segue o enredo que ela criou na cabeça dela de ter um filho perfeito, que não dá trabalho de nada, essa pessoa simplesmente desiste da ideia. Tá? Por exemplo, esses dias eu vi uma menina falando assim, eu queria muito fazer homeschooling, mas dá trabalho, né? Bom, ter filho dá trabalho, né, gente? Pelo amor de Deus. Você imagina o quê? Que você vai ter filho que vai ser um robô, que vai ser igual aquela máquinazinha da Mundial que sai limpando o pano, você ativa um momento, ela vai, faz um negocinho engraçadinho dela lá, volta pro lugar dela e tá bom? Não. Porque a vida não é isso. O mundo não foi feito para gerar bons sentimentos em você. As coisas não existem para lhe dar prazer em todas as coisas que você faz. Isso é a mentalidade de uma criança mimada. Você não vive para ser baseado nos seus sentimentos. Você vive para se adequar a uma forma, para dar uma forma específica para a sua vida. E é só a sua vida que nasceu para ter aquela forma em específico. Se você está esperando, por exemplo, ter filhos para que isso gere bons sentimentos em você, porque vai ser tudo flores, vai ser tudo fácil, não tenha filhos. A melhor coisa que você faz é não ter filhos. Porque filho não é acessório. Tá bom? Então, quanto mais cedo você perceber que você precisa se adequar a certa forma, a certo molde, que o mundo tem um sentido em si mesmo e que você precisa se ordenar com base nesse sentido maior e não nos seus sentimentos, mais fácil vai ser para você levar essa vida. E é aqui, né, que eu vou caminhar para apresentar uma solução, né, um caminho para vocês. Mas antes disso,
porque você está esperando ter bons sentimentos, você começa a achar que variar é a solução, tá? E você começa a experimentar e trocar de coisas só pelo trocar, só pelo experimentar, só pelo curtir. Você começa a viajar para as outras cidades, você começa a morar em outras cidades, começa a trocar de namorada e namorado o tempo todo, ficar com várias pessoas, e aí trocar de livro, começa um livro, não termina ele, vai para outro e vai para outro. Fica pulando de estilo de comida, você faz crossfit, depois vai pra academia, depois desiste do crossfit para ficar só na academia, depois desiste da academia, aí vai fazer balé, aí desiste do balé, vai fazer musculação não, perdão, vai fazer uma luta e assim vai. Porque você tem a noção de que na verdade o valor é um valor em si mesmo. E aí é que tá o problema de vocês, né? De vocês eu falar assim, da gente, né? Da nossa época. Porque esse vício, e é importante que vocês reconheçam esse vício em vocês, porque ele tá, né? No nosso meio. E a gente compartilha do mesmo meio, a gente tem os mesmos vícios e a gente recebe essas mesmas influências. Quer a gente queira, quer não. E a melhor coisa que a gente vai fazer no nosso período de vida vai ser se aculturar dessas características e desenvolver uma cultura melhor, uma cultura superior, uma cultura em que a gente está mais adequado a padrões elevados de vida, certo? Mas para isso você precisa reconhecer que você tem certos defeitos que precisam ser corrigidos, tá? E nós todos temos. E tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de que, beleza, eu tenho isso e eu posso corrigir. A gente não perdeu a vida, não tá tudo perdido, tá? Isso acontece, né? Essa necessidade que a gente tem de ficar pulando de galho em galho, de fazer coisa em coisa, de procurar a liberdade disso e daquilo outro, e ser guiado pelos sentimentos, e engajar em todo tipo de ação e ser inconstante nas nossas atividades, é precisamente porque a gente perdeu a noção de um sentido geral. A gente perdeu a noção de que existe uma forma para dar a nossa vida, que existe um caminho o qual todos os seres humanos eles precisariam seguir e se adequar. A gente perdeu a noção de que, por exemplo, existe uma coisa que só você e mais ninguém nasceu para fazer. E essa coisa não necessariamente é, meu Deus, eu preciso criar uma máquina específica para fazer uma redação. Eu preciso fazer uma descoberta científica do tipo X. Pode até ser, mas via de regra, para a população em geral, não necessariamente seja esse sentido. Mas o importante é que a gente encontre o sentido que vai orientar a nossa vida. Que nesse meio de caos que está, nesse meio do caos em que nós estamos inseridos, nessa sensação de que nós estamos perdidos, de que o mundo é um grande absurdo e nós começamos a ficar atordoados com relação à nossa vida, é muito importante que a gente encontre o nosso sentido, o nosso caminho, a coisa que era exclusivamente nossa para ser realizada. Se a gente encontra isso, se a gente usa as ferramentas adequadas para a realização desse sentido, você vai levar uma vida de muito mais sentido e muito mais realizada. Você consegue, de fato, ter um prazer, ou melhor, a palavra não é nem prazer, você tem uma felicidade que ela vai perdurar até o fim da sua vida. Ela vai ser uma felicidade que vai dar liga para a sua vida. É aquela coisa que vai ordenar, aquele princípio que vai guiar você para uma coisa superior. E é precisamente essa proposta que eu trago para vocês. Essa live é uma live de lançamento do minicurso O Caminho, que vai ser uma aula ao vivo que eu vou ministrar para vocês, para quem comprar o curso, naturalmente, na sexta-feira. Nessa aula ao vivo, eu vou vou explicar como a gente chega realmente nesse estado de coisas, quais são as formações que nós recebemos, como isso atrapalhou, como era a formação dos antigos e como isso os ajudou, o que a gente pode utilizar como parâmetro e como isso afeta a gente, né, de maneira mais aprofundada, quais são os defeitos que surgem, as dificuldades que nós vamos enfrentar diante dessas coisas e principalmente, e aqui é que está o pulo do gato, como é que a gente pode sair disso? Como é que eu posso sair desse caos, desse teatro que nos colocaram, em que eu entro no mundo, tento fazer sentido das coisas que estão acontecendo, não consigo. É como se eu tivesse sido colocado, por exemplo, no filme do Tropa de Elite, para fazer o papel de Shrek, enquanto o pessoal está fazendo um papel, sei lá, de Adam Sandler naquele filme Clique, e outro está fazendo o da Rapunzel, e assim por diante, e ninguém está se conversando.
A gente entra no mundo, particularmente se você nasceu no Brasil, você está no mundo desse jeito, em que as pessoas não fazem sentido do que estão fazendo. Elas não fazem ideia do que elas precisariam fazer. E as pessoas se sentem completamente perdidas. A gente se sente oprimido, a gente se sente cansado. A gente se sente, meu Deus, eu queria encontrar alguma coisa que eu soubesse o que fazer e que me trouxesse alívio. E a gente simplesmente não encontra. Por quê? Ninguém no Brasil, ao nosso redor, não faz sentido. Por isso que a gente começa a ser tão reclamão. A gente quer ter os nossos desejos realizados, a gente quer impor no mundo esses nossos sentimentos para que nos dê prazer, e a gente começa a reclamar pra caramba. Porque as coisas não estão sendo do jeito que eu gostaria, do jeito que eu sinto que deveriam ser. Quem aqui estava no desafio que eu fiz ao longo desses dias aqui? E que teve que passar a semana lá fazendo o desafio de, por exemplo, não reclamar. Quão fácil foi fazer o desafio de não reclamar? Hum? Tem sim. Tem jeito para isso tranquilamente, cara. É o que eu vou abordar no curso, né? No curso eu vou dar a indicação do caminho de como você resolve isso, de como você se encontra, como você se ordena, que recursos você deve utilizar, que caminhos você deve seguir para poder você encontrar o seu caminho, tá? Isso é uma coisa, uma realização que deve ser sua. Você deve encontrar o seu caminho e realizar aquilo que você nasceu para fazer realmente, aquilo que vai dar forma, vai dar sentido à sua vida. Aí, Pamela estava no desafio. Nada fácil, não foi? Porque realmente é difícil. Se você, quem não estava aqui no desafio, você pode experimentar ao longo dessa semana. Experimente você ficar sem reclamar uma semana. Você vai ver como é difícil. E depois que você começa a conseguir se controlar, né, em relação à reclamação, quando você começa a dar a certa medida para a situação que você está vivendo em relação à reclamação, e você deixa de reclamar, às vezes, embora apareça o impulso, você começa a perceber como é chato as pessoas ao seu redor reclamando de tudo o tempo todo. Viver é uma coisa muito mais simples, cara. Pois é, a pessoa fica insuportável de tanto reclamar. Ninguém suporta uma pessoa que está reclamando o tempo todo, mas porque o mundo não foi feito para ser do seu jeito. Existe uma forma que a gente precisa dar, existe um sentido que a gente dá, existe uma ordem que a gente percebe no mundo e que a gente se adequa a ela. Particularmente o ser humano. E vocês pediram, né, naquelas enquetes que eu fiz há pouco mais de um mês, que curso vocês gostariam que eu desse para vocês, né? O que é que vocês gostariam de aprender comigo? E vocês pediram a formação da personalidade. Vocês gostariam de encontrar o sentido de se formar, de entender aquilo que vocês nasceram para fazer e como chegar lá, de como dar ordem ao caos da vida que vocês estão. Pois a ideia desse curso é exatamente essa, tá? Só que tem um detalhe. Esse curso ele vai estar com um valor promocional somente nesse lançamento. E o carrinho vai ficar aberto somente até quarta-feira, porque vai ter a aula ao vivo na sexta-feira. Eu quero já que todo mundo esteja dentro lá do espaço, né, da área de eventos e a gente possa ver, né, o aviso inicial para a gente fazer a nossa aula. Consiga se organizar tranquilamente para isso. Depois, eu vou deixar a gravação disponibilizada, mas não vai estar no mesmo valor, inclusive. Vai estar bem mais caro, então se for comprar, é melhor comprar agora. E quem fez parte do desafio, eu vou mandar para vocês lá no grupo do desafio, lá no grupo da comunidade, o cupom de desconto que vai dar R$ 50 de desconto para vocês, tá certo? Então, vai ser uma aula ao vivo, a gente vai começar às 19 horas da sexta-feira e vai até umas 22 horas ou quanto tempo vocês aguentarem lá a aula comigo, tá? E a aula vai ficar gravada naturalmente, para que vocês possam tirar as suas dúvidas ao vivo comigo, né? E eu possa esclarecer vocês, orientar vocês da melhor forma possível dentro daquela aula lá, para que a gente possa tirar o melhor proveito, tá? É do meu pleno interesse e eu quero demais que vocês consigam ordenar a vida de vocês, que vocês consigam encontrar o sentido, que vocês consigam encontrar a paz de realizar aquilo que vocês nasceram para realizarem, não outra coisa. Não realizar a pressão social, não realizar a pressão da sua família, não realizar aquilo que as outras pessoas supõem que você deveria fazer e que você não se identifica que você deveria fazer de jeito nenhum, tá? Então, gente, eu vou encerrar essa live de hoje por aqui. Eu vou colocar lá na bio do meu Instagram o link do curso para quem quiser comprar. E essa live vai ficar gravada, tá? Quem quiser reassistir, quem quiser rever alguns pontos que eu falei, ela vai ficar gravada. Eu vou deixar ela disponível no meu perfil.
E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar um direct. Eu estou à disposição de vocês para ajudar, tirar dúvidas e assim por diante. E como vocês sabem, compartilhem essa live com seus amigos, mandem a mensagem para eles, indiquem eles para eles verem, refletirem sobre esses pontos e identificarem se eles realmente estão precisando desse tipo de ajuda, tá? Foi muito bom estar com vocês aqui, eu agradeço demais a participação de vocês, principalmente quem ficou até o final. E vamos para cima, aproveita a oportunidade porque a hora é agora e eu vou ajudar aqui vocês, tá bom? Tchau, tchau vocês, boa noite e até a próxima.